E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só, tá? Antes de começar o vídeo, se eu enrolar a língua, me desculpe por causa do medicamento, tá? Pra dor da hérnia. Tem hora que eu saio do ar, quem acompanha o canal deve ter reparado que eu não consigo postar vídeos mais com regularidade. Enquanto essa dor não passar, eu não parar com esse medicamento, fica meio complicado, tá? Tanto que eu fico meio assim, meio zureta. A fala até enrola, tem hora. Mas, vida que se segue, tá? Só que, só um aviso, eu não posso mais postar vídeos aqui no canal falando sobre medicamentos e a vacina aqui no Japão. Medicamentos em relação à aprovação de medicamentos aqui no Japão e a vacinação aqui no Japão. Por quê? O que aconteceu? O YouTube contestou um vídeo que eu havia postado, aquele vídeo falando sobre a aprovação da vacinação para as crianças a partir de 6 meses. Tá? O YouTube protestou, ainda me deu um alerta, me soltou uma advertência. Não é strike, é advertência. Essa advertência ela vai além do strike. Ela é mais perigosa. Por quê? Ele já avisou, se eu fizer mais uma cagada eu perco o canal. Tá? Então, como é que se fala assim? O YouTube Brasil não aceitou, eu contestei isso, mas eles não quiseram saber. É aquela velha história. Os operadores do Brasil, como não conseguem ler japonês, não conseguem entender japonês, então por mais que eu contestasse as coisas, colocasse os links em japonês, para eles ia dar no mesmo. Então é aquela velha história. Eu fiz a contestação e eles fizeram assim para mim, ó, se fode, otário, não quero saber. E manteve, tá, como é que se fala assim, a minha advertência. Então, por questão de segurança do canal, tá, não posso mais postar esse tipo de coisa no YouTube. Então já dá para você sacar por A mais B que no YouTube agora nós temos que viver da história da carochinha e realidades que acontecem aqui no Japão. Determinadas realidades eu não posso colocar. Eu não posso nem citar. Tá? Então já dá para você sacar por A mais B que tem muita coisa aí que é perigoso. Tá? Além que tem muita gente também que não gosta do canal aqui, que, como é que se fala assim, vive reportando meus vídeos pro YouTube. Isso é fato, eu sei disso, porque eu recebo as notificações, tá? Então, vou fazer o quê? Coisa da vida. Mas, como é que se diz? Graças a Deus, eu tenho minha consciência limpa que fake news eu nunca usei aqui no canal. Porque todas as informações são tiradas, como é que se fala assim, das mídias japonesas. Claro que tem minhas considerações são de vivências de anos de Japão. Lógico, como é que se fala assim? Eu não cheguei aqui o ano passado para fazer considerações do Japão. Não tem como, tá, fazer considerações de quem, como é que se fala assim, aqui do Japão, se você não vive aqui no Japão um certo tempo e não acompanha as coisas. Fica difícil, tá, fazer certas coisas. Eu, graças a Deus, como já moro há muitos e muitos anos, então fica fácil para fazer certas considerações. Porque parte política, parte monetária, etc. Mas vem comigo aqui só para você ter ideia do tamanho da bomba que vai vir para nós aqui no Japão. O Kishida, ele deu uma entrevista coletiva, tá? Coletiva que eu falo assim, para NHK, e ele falou sobre certos tópicos, tá? E eu vou trazer isso para você, mas o que me chamou a atenção foi do tamanho, sim, do tamanho do aumento que ele tá falando que vai ter até a próxima primavera, que chega a 30%. Do valor da eletricidade. Então é muita coisa. Por isso que eu quero trazer isso para você, já para você ter uma ideia, para você se segurar. Por que eu falo esse tipo de coisa? Na hora que final do ano está chegando, princípio do ano que vem já vem os impostos. Tá? Então segura a onda com seus gastos em final de ano, presentes, festas de final de ano, porque para janeiro do ano que vem o pau já vai torar de acordo com o Kishida. Tá? Então vem comigo aqui para você ficar sabendo. Chega de enrolação. Em entrevista na NHK, o primeiro-ministro Kishida ele expressou a intenção de introduzir um sistema de apoio para aliviar o fardo das tarifas de eletricidade a partir de janeiro do próximo ano, sem esperar pela próxima primavera, quando é esperado um forte aumento de preços. Já dá para você sacar. E além disso, em relação à resposta à antiga Igreja da Unificação, ele esclareceu a intenção de considerar uma resposta estrita, incluindo a realização de investigação com base na lei da sociedade religiosa. O que isso quer dizer?
que essa igreja, ela virou alvo aqui no Japão. Por quê? Por causa da morte do Abe. A morte do Abe desencadeou tudo. Porque o cara que matou o Abe, que deu o tiro no Abe, ele tinha uma raiva danada dessa igreja. E ele achava que o Abe ele tinha ligações com essa igreja, porque o Abe ele já fez doações para essa igreja, esse tipo de coisa. Muitos políticos faziam parte dessa igreja aqui no Japão, tanto que muitos políticos caíram por causa dessa ligação com essa igreja. Tanto que tem a oposição do Japão, ele estava pedindo a dissolução dessa igreja, para o Kishida fazer uma lei para dissolver essa igreja. Só para vocês terem ideia, tá? Como é que o pau estava comendo. Quando o Kishida ele fez essa primeira reforma do gabinete, que ele arrancou todo mundo e trouxe gente nova para o gabinete, foi por causa disso. Porque esse povo era todo mundo relacionado com essa igreja. Então o Kishida ele fez a limpa e trouxe um pessoal novo. Só que não deu certo, porque esse pessoal novo que ele trouxe, todo mundo era ligado com essa igreja também. Tá? Aí não tinha como ele fazer uma nova reforma, até porque estava faltando opções ali para ele colocar. E uma das coisas que pega nessa igreja também, o quê? Que essa igreja, ela pede dízimos muito altos. São dízimos caros. E eu não vou citar coisa do Brasil, tá? Mas já dá para você ter uma ideia. Essa igreja aqui no Japão, essa igreja da unificação, ele pede dízimo muito alto. Tanto que a mãe desse cara que matou o Abe, ele praticamente assim, ela tinha terreno, pela história, tá? História dele, parece que a mãe tinha terrenos e ela doou todos os terrenos, deixou a família assim, no zero, deixou assim, faliu a família. Aí o cara ficou muito puto com isso, aí ele foi para cima da igreja, aí foi nisso que gerou a morte do Abe, tá? De acordo com as investigações ali, tá? Então por isso que virou agora assim, essa caça às bruxas em relação a essa igreja, tá? Essa igreja aqui no Japão, por causa, aí se tornou um forte apelo político para acabar com essa igreja, etc. Por isso que o Kishida, ele está falando sobre isso também. Só coloquei essa introduçãozinha porque muita gente não sabe em relação a essa igreja, essa história. Então, se eu falar dessa igreja aqui no vídeo e a pessoa não saber da história, não vai entender nada, tá? Então, me desculpe para você que já sabe da história. Para você que não sabia, agora você sabe. Mas continuando. Em meio a uma montanha de questões domésticas e internacionais, como a economia e diplomacia, o primeiro-ministro Kishida respondeu em entrevista coletiva à NHK antes do debate da dieta, em pleno andamento desde o início da semana. O que isso quer dizer? Que agora o Kishida está tendo que ir no parlamento para deliberar, para ele conseguir aprovar os projetos que ele quer. Aí tem aquele projeto de aumentar o poderio bélico do Japão, aumentar o orçamento da defesa, como eles falam, para comprar mais mísseis mais potentes, mais fortes para proteger o Japão em relação aos países que ficam mandando míssil para cá, tá? Eles também querem mudar a política para eles poderem atacar esses países. Caso esses países façam o primeiro ataque, o Japão tem o direito de contra-atacar, porque antes o Japão só pode se defender. Ele não poderia contra-atacar. Ele quer mudar essa lei também para o Japão contra-atacar. Essa lei, o Abe já vinha tentando mudar isso há muito tempo. Ele nunca conseguiu, quando ele era primeiro-ministro. Agora o Kishida tirou isso do papel, mas claro que a China deu motivo. Tá? Se fosse só a Coreia do Norte, não ia conseguir, mas a China deu motivo. Então o Kishida conseguiu ganhar força com isso por causa da China. Tá, mas é absurdo, né? Mas sabe como é que é? Vida que se segue. Então essa parte da dieta que eles falam assim é a deliberação na Câmara do Senado, dos deputados, que junta todo mundo ali e faz uma sessão assim extraordinária, assim, muito grande. Leva assim uma semana. Geralmente é uma semana. Quando a coisa é meio complicada, 2 semanas. Mas geralmente é uma semana de deliberações. Tá? Então geralmente eles fazem essa sessão da dieta em janeiro, tá? Depois em abril, lá para primavera e agora. Existem sessões menores, tá? Durante o ano, mas essas 3 são as 3 grandes, que são aprovações de leis
para o governo japonês, tá? Aumentos de orçamento e etc. Então, o Kishida está meio que, como é que se fala assim, numa saia justa agora. Por isso que ele está dando essa entrevista também para a NHK, para poder, né, colocar o povo a par da situação. Mas continuando. Entre eles, em relação ao novo sistema de apoio para aliviar a carga em relação ao preço da eletricidade, o que é um pilar das medidas da economias abrangentes, as tarifas... olha só o que o Kishida falou. Segura essa bomba. As tarifas de eletricidade podem aumentar de 20% a 30% na próxima primavera. Então, até abril, a eletricidade no Japão pode subir o quê? Até 30%. Vai ficar caro? Vai ficar caro demais a eletricidade. Então, tome cuidado com o seu orçamento, tá? Com seus gastos, porque isso vai afetar muita empresa. Não só a parte das pessoas, mas as empresas também vão ser afetadas. E nisso já sabe, que dependendo da contenção de despesa, não digo corte de funcionário, mas vão brecar as, como é que se fala assim, as contratações. Grandes contratações, dependendo, não vão ser feitas. Só para vocês terem ideia, a parte do gás também está sendo revisada, tá? E o ministro ele já avisou que se der algum problema de falta de gás, eles vão notificar as empresas para parar o uso do gás. E nisso o que acontece? Se chegar nesse patamar, o que acontece? Pessoas vão ficar sem horas de trabalho. E nisso o que vai acontecer? Dependendo da empresa, não digo demitir, mas vai diminuir as horas de trabalho das pessoas e vão brecar grandes contratações ou contratações. Eles vão tentar se virar ali, por quê? Contenção de despesa, corte de gastos, custo de capital. Tá? Então tem que se tomar cuidado com esse tipo de coisa. Sim, o governo já está avisando. E nisso eu já estou avisando você também. Claro que o canal é pequeno, não tem grande abrangência e muita gente fala assim, só um youtuberzinho besta que está falando. Mas você vê que quem acompanhou o canal ao longo desse ano, desde o princípio do ano, deve ter reparado. Porque tudo que eu vim alertando aqui aconteceu. Tá? Então, tome cuidado também, tá? Nessa parte econômica. O Japão está tendo emprego? Está tendo emprego. Mas falar que está tendo grandes contratações assim? Não está. O governo ele soltou um número também, soltou os números, não pude trazer esses números porque eu estava meio dopadão, tá? Por causa do medicamento. Mas o governo soltou os números em relação a gastos de supermercado e cartão de crédito. E as pessoas estão pisando no freio em relação a gastos. Então já dá para você ter ideia que menos gastos, menos horas de trabalho para determinados setores. Então, cuidado, tá? Então, mas continuando aqui. As tarifas de eletricidade podem aumentar de 20% a 30% na próxima primavera. Então devemos nos preparar. Sistemas que permitem que cada cidadão perceba o quanto o preço foi reduzido e comece a movê-lo em firmeza nessa fase, disse ele, indicando que introduziria a partir de janeiro do próximo ano. Porque parece que vai ter um sistema de desconto por economia de quilowatt-hora. Então, se a pessoa parece que se conseguir economizar 3% da conta habitual, eles vão pegar a conta antiga, os 3 últimas contas da pessoa, eles vão fazer uma base, e se em cima dessa base a pessoa conseguir economizar pelo menos 3%, pelo menos do que eu vi do plano, ele já vai ter um desconto de 1.000 ienes na conta. Tá? Mas é algo assim parecido. O governo ainda não decidiu ainda o que vai fazer, mas esse aí que eu estou te falando é o esboço que o governo soltou. Vai ser complicado no inverno? Vai, porque ar-condicionado. Tá? Ar-condicionado e etc. Então tem que se tomar cuidado com isso sim. Tem pessoas que não têm ar-condicionado, então tem aquecedores elétricos. Aquilo que chupa energia igual tivesse tomando água de canudinho. Tem como economizar? Não. Vai aumentar o gasto ainda mais. Então, é complicado, a situação é complicada. Tá? Mas continuando. Além disso, para conter o aumento dos preços dos alimentos, ele disse: vamos promover a produção nacional de produtos agrícolas, no caso fertilizantes e rações. Prepararemos subsídios para apoiar o plantio de trigo, soja e ração. E estabelecer as políticas. Eu não sei se você percebeu aqui a pegadinha. Olha só.
Para promover a produção nacional de produtos agrícolas, fertilizantes e rações, prepararemos subsídios para apoiar o plantio de trigo, soja e ração. Então, o que isso quer dizer? Que vai diminuir cada vez mais o plantio de arroz no Japão. Começou esse ano, o governo já fez isso e eu trouxe essa matéria falando. Então, diminuiu. O governo, ele queria diminuir em 30 e poucos por cento. Diminuiu, chegou a 40, passou de 40%. Eu não lembro os números, mas quem assistiu o vídeo deve se lembrar. Passou dos 40%, foi além do que o governo queria. Então o que acontece? Está diminuindo o plantio de arroz aqui no Japão. Turismo está entrando. O consumo de arroz cada vez mais vai aumentar com diminuição de plantio de arroz. Então já dá para você sacar que o preço do arroz vai subir. Tá? Então, se você quiser absorver esse aumento, já faça um certo estoque de arroz. Tá? Já vai fazendo um certo estoque de arroz aí, porque já na próxima safra o arroz vai subir de preço. Tá? Então, fica alerta. Mas continuando aqui. Além disso, sobre o relaxamento drástico das medidas de fronteira, ele disse: vamos preparar vários pacotes de política com o objetivo de atingir 5 trilhões de ienes em consumo de entrada anualmente. Realizaremos promoções e criaremos conteúdo atraente. Então já dá para você sacar por A mais B que ele não vai baixar o dólar. Ele não vai ficar fazendo intervenções para baixar o preço do dólar. E no momento da gravação desse vídeo, tá, o dólar chegou a 148 aqui no Japão, por iene. Né? No caso assim, 148 ienes para $1. Então, como é que se fala assim? Para quem precisa mandar dinheiro para fora, está gastando muito. Em contrapartida, quem está trazendo dinheiro de fora para cá está ganhando muito. Então já dá para você sacar por A mais B que o Kishida não vai mexer ou não vai fazer grandes intervenções para segurar a escalada do dólar. Tá? Então, se você tiver que mandar dinheiro para o Brasil, mande só o mínimo necessário para você não ficar perdendo dinheiro. Por quê? Segure o máximo que puder, porque vai chegar uma hora que esse iene vai começar a despencar. Só que vai ser no futuro próximo? Talvez não. Pelo que está dando a entender, não. Principalmente de acordo com a política do Banco Central Japonês, do BOJ. Enquanto o Kuroda estiver no poder, ele não vai mexer nisso aí. Ele já avisou. Só que o Kuroda ele vai sair o ano que vem. Então o mandato dele já está para acabar. Né? Se eu não estou enganado. Então, o próximo presidente do Banco Central Japonês, ele vai ver o que ele vai fazer. Mas, por enquanto, o Banco Central Japonês, no caso assim, não vai fazer nada. Então, tome cuidado se você precisar de mandar dinheiro para fora. Mande só o mínimo necessário. Tá? E procure segurar isso o máximo possível, porque é aquela velha história. Tá? Tudo que sobe um dia cai. Se você estudou história, você deve se lembrar que grandes impérios tiveram uma escalada, chegaram no ápice e uma hora caíram. Tá? Então é a mesma coisa. Nada é para sempre, nada vai continuar subindo. Uma hora esse troço vai cair. Então segure esse dinheiro para quando isso aqui cair, para você ganhar muito lá na frente. É a mesma coisa quem teve bitcoins. Eu tenho um pouco de bitcoins, agora eu não estou mexendo, tá quieto. Mas quem comprou bitcoin deve se lembrar. Quem fez as criptomoedas. O negócio subiu, ganhou horrores, agora o negócio despencou que está difícil de levantar. Tá? Então só tome cuidado nessa parte financeira. Deixa eu continuar aqui porque o vídeo está ficando comprido. Né? Por outro lado, sobre a rápida desvalorização do iene, o primeiro-ministro Kishida disse: as flutuações cambiais rápidas envolvendo especulações não são desejáveis e, se necessário, devemos considerar respostas apropriadas. A cooperação com a comunidade internacional também é muito importante. Né? Só que é aquela velha história, o Japão ele já fez uma intervenção que não deu em nada. Quem acompanha o canal deve se lembrar. E eu havia feito prospecto que isso não ia segurar e não segurou. Tanto que já está chegando, né? Logo a cada de 150. Então você vê que o prospecto que eu fiz bateu certinho. Não sou mãe de nada não, mas minhas previsões costumam acertar. Então você vê que a coisa foi. Tá? Então, mas agora com o Kishida, que o Kishida falou que ele quer
5 trilhões anuais só de turismo, você acha que ele vai segurar o dólar? Não vai. Tá? Até porque também você vai começar a movimentar a roda do novo capitalismo que ele sempre pregou. Então tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa também. Sobre a nomeação do novo presidente do BOJ, que tem menos de meio ano de mandato, porque o Kuroda está para sair. Já está acabando o mandato, o Kishida precisa nomear, tá, o presidente novo. As tendências econômicas são imprevisíveis, e do tipo que o presidente do BOJ é necessário, junto com medidas econômicas específicas. Eu gostaria de pensar cuidadosamente sobre o próximo. Então ele não vai falar quem que ele vai colocar ali no local. Tá? Em preparação à cúpula do G7 em Hiroshima, programada para maio do próximo ano, ele diz: gostaria de transmitir ao mundo, no caso de Hiroshima, a cidade do bombardeio atômico, que não toleraremos agressões contra outros países ou ameaças ou uso de armas nucleares, e afirmará nossa determinação de proteger a paz, e expressou sua vontade. Tá ali. Só que é aquela velha história, ele está falando isso aí, só que ele não entrou no pacto para acabar com as armas nucleares. Eu já havia explicado o porquê, não vou falar aqui, porque senão o vídeo já está ficando muito comprido. Mas já dá para você sacar que é muito demagogia e hipocrisia, né? Mas depois disso ele disse: gostaria de aprofundar as discussões sobre as questões globais, como mudança climática, energia, desmatamento, no caso assim, desarmamento nuclear e não a proliferação. Como o único país participante da Ásia, como podemos conectar a Ásia e os países intermediários chamados o Global Sul com o G7? Gostaria de usar isso como uma oportunidade de considerar se devemos trabalhar juntos. Só que na parte das armas nucleares ele não entrou, tá? Ele não fez parte do tratado. Então você vê que é a hipocrisia dele. Por outro lado, em relação à questão da antiga igreja da unificação, ele disse: em primeiro lugar, da perspectiva de aliviar as vítimas, devemos considerar a revisão da lei do contrato do consumidor e outras leis relacionadas. Essa parte de vítima que ele fala que é? Parte dos dízimos. Tá? São dízimos enormes que a igreja parece que pedia. E nisso já dá para você sacar por A mais B que muita gente foi para a rua da amargura, ficou na rua da amargura por causa desses dízimos. Tá? Além disso, em relação ao fato de que há vozes apontando a necessidade de um pedido de dissolução com base na lei de sociedade religiosa e as necessidades de uma investigação para tanto, disse o painel de especialistas do governo. Após a confirmação, temos que pensar como lidar com isso a rigor. Ouviremos opiniões de especialistas sobre o que podemos fazer e com o que temos que lidar e queremos colocá-lo em ação. Ele esclareceu sua intenção de considerar uma resposta estrita, incluindo a realização de uma investigação, exercendo o direito de fazer perguntas. Só para você ter ideia dessa parte da igreja, dessa igreja da unificação aqui no Japão, o gordinho lá da Coreia do Norte, quando teve o aniversário da igreja, o gordinho da Coreia do Norte, ele mandou os parabéns para a igreja. Só para você ter ideia como é que o gordinho gosta de ver o circo pegar fogo. Mas você vê como é que a coisa é. E a proporção que isso está tomando. Tá? Mas continuando. Quando perguntado se ele consideraria dissolver a Câmara dos Deputados para quebrar o impasse à medida que o índice de aprovação do gabinete continua a declinar, ele respondeu: o Kishida está com 38% do apoio público só para você ter ideia. Tá? Estamos enfrentando muitos desafios que podem ocorrer apenas uma vez em décadas. O mais importante é alcançar os resultados um a um, sem vacilar, em vez de desempenho. Eu gostaria de acumular esforços cuidadosos e produzir resultados para restaurar a confiança na política. Difícil. Por quê? Ele fez nepotismo no Japão. Ele colocou um filho dele para trabalhar no gabinete. Tá? Isso é nepotismo. Então o Kishida fez isso? Ele fez isso. Tá? Então você vê que o Kishida está meio complicado. Tá? E o vídeo está ficando comprido. Igual o Menasai. Estou tentando fazer o mais rápido possível. Então, antes do início do debate na comissão de orçamento no início da semana, ele disse: o renascimento da economia japonesa é uma questão mais importante.
Considerando o lançamento do míssil balístico norte-coreano e a situação da Ucrânia, a diplomacia e a segurança também são importantes. A questão da Igreja e da unificação também se tornará um tema importante para assuntos relacionados à confiança na política e o alívio do povo. Eu gostaria de aprofundar as discussões com os partidos da oposição e tomar o comitê de orçamento, no caso, de forma significativa. Então você vê que o Kishida agora vai ter muito trabalho para frente nessa semana, tá? Por causa desses debates no parlamento ali, para ele conseguir aprovar certas medidas. E como é que fala assim, o destino da Igreja da Unificação também está nessa semana. Então muita coisa vai mudar nesse Japão, vai. Porque a política, no caso de orçamento para a defesa, se isso for aprovado, juntamente com o poder do Japão de contra-atacar, vai dar o poder de quê? O Japão poder atacar os outros países. Aí já dá para você sacar por A mais B que a coisa vai ficar mais tensa aqui na Ásia, aqui pro lado do Japão. Parte de dinheiro, você vê que o Kishida não está pensando em, como é que fala assim, em segurar o iene. Muito pelo contrário, ele quer ganhar 5 trilhões por ano. Com o iene baixo, ele não vai conseguir. Isso é fato. Por quê? As exportações e importações vão eclipsar isso. Tá? E como ele não quer esse tipo de coisa, ele quer fazer a roda do novo capitalismo girar. E agora que ele arreganhou as portas do Japão para o turismo individual, já dá para você sacar por A mais B que ele vai fazer de tudo para isso ficar alto. Tanto que ele está chorando para as empresas, é choro mesmo, ele está chorando para as empresas darem aumentos para os seus funcionários, para poder aliviar a carga da inflação, coisa que as empresas, em uma boa parte, falou que já não vai fazer. Porque você não está conseguindo nem lidar com as importações para a compra de produtos para a empresa, imagina dar aumento de salário para os caras, não tem como. Tá? Só o Kishida não percebeu que aumento de salário e dólar alto não é sinônimo. Não para a classe baixa. Para os executivos sim, mas para a classe baixa não. Tá? Só ele não percebeu ainda, mas vida que se segue. Então já dá, desculpa que o vídeo ficou comprido, tá? Mas já dá para você sacar por A mais B os pensamentos do Kishida e as bombas que estão vindo por aí. Tá? Então tome cuidado com a parte do arroz, tá? Que vai estar diminuindo. Dependendo da forma que tiver o turismo, pode ser que comece a dar escassez de arroz. Porque você vê que vai diminuir cada vez mais o plantio de arroz no Japão. Tá? E você vê que esse aumento da eletricidade até 30% e até a primavera. Até a primavera o que é? Até abril. Então vai subir muito também a eletricidade. Tá? Aqui no Japão. Então tome cuidado com isso. Vai vai fazendo seu orçamento aí. Vai segurando um dinheirinho. Porque na hora que as contas começarem a vir, os impostos começarem a vir, você tem de onde tirar e se segurar. Tá certo? Porque você sabe que seu melhor amigo, que você pode contar na hora, é o seu dinheiro. Tá? Primeiramente. Porque você vê que tem muita gente aí que tem hora que vive o dia de hoje como não existisse o dia da manhã, depois quando cai na rua da amargura, passa fome, passa necessidade, passa uma série de coisas aqui no Japão. Por quê? Falta de planejamento. É aquela velha história, eu posso me dar o luxo de comprar um negocinho. Só que nesse de negocinho, a coisa vai longe. Da mesma forma que eu falo para as pessoas, abusem do horário do hangaku no supermercado. Não compre tudo em um local só. Quem puder, tá? Eu falo isso porque não é a realidade de todo mundo. Mas quem puder, faça pesquisa em vários supermercados. Você vai economizar muito. Eu consigo economizar de 30 a 40 mil ienes por mês comprando em vários supermercados, não tudo em um só. Tá? Principalmente no horário do hangaku. Tá? Para quem não sabe, o horário do hangaku é o horário dos 50%. Muito supermercado tem. Então, dá para economizar? Dá para economizar demais também. Tá? Então, tome cuidado com esse tipo de coisa. Tá certo? E o vídeo ficou compridão, meia hora. Tá? Ficou. Gomenação. Tá? Para você que assistiu o vídeo até aqui, meu muito obrigado. Arigatou gozaimasu. E um abraço. Até o próximo vídeo. Até mais.